Como você vê isso, Giovanni? Cada vez mais você sente o atleta abraçando essa causa, percebendo o valor nesse tipo de espaço para se promover ou para destacar aquilo que ele faz? Ou os atletas ainda não têm percebido o grande potencial que é esses portais para poder estar divulgando o seu trabalho? Na real, é um mundo muito distante, né, desses atletas. O atleta ele não consegue entender ainda a real importância, né, da divulgação, ele não consegue entender ainda da autogestão, a importância da autogestão da imagem dele. E aí a gente tem inúmeros exemplos, né? Como pode uma pessoa referência, um ídolo nacional como o Gabigol, por exemplo, e aí eu falo ídolo nacional porque se ele veste a camisa do clube que tem a maior torcida do mundo, se não a maior, uma das maiores, o Flamengo, ele faz parte de um patamar diferenciado, né? E aí, assim, como é que pode, no meio de uma pandemia, na situação que a gente está vivendo, ele se expor a uma situação como ele viveu há pouco tempo atrás, né? De estar num bingo, né? Num cassino, numa situação completamente adversa e contrária à realidade que a gente vive. Então, assim, inclusive os grandes atletas ainda não entendem essa importância, né? E aí a gente luta e tenta fazer ali do nosso jeitinho, né, para que as pessoas entendam, para que eles deem espaço para isso, a gente mostra a importância, a gente mostra os cases de sucesso, como você falou, a gente não especula, né? A gente está aí para somar. E aí eu falo o tempo todo, por que eu vou especular? Que vai fazer mal para o clube, vai fazer mal para o próprio atleta, vai fazer mal para o empresário, às vezes faz até bem para o empresário, mas, enfim, pode até fazer bem para o próprio atleta, mas a gente pensa que o trabalho bem feito, ele precisa ser aliado com a verdade. E a verdade, ela não pode caminhar lado a lado da especulação. Outra coisa, notícias negativas. Uma coisa é a relevância daquela notícia. Tem coisa que não pode deixar passar. E aí tem um critério de noticiabilidade que a gente precisa seguir. Mas uma situação um exemplo, o menino, um atleta de destaque no clube X, está envolvido com droga. A gente sabe que os nossos jovens estão sujeitos a isso. Um atleta de destaque roubou algum utensílio, um casaco, um boné, um celular dentro do CT. E isso acontece muito, com uma frequência muito grande, e isso chega para a gente a todo instante. Mas esse tipo de notícia não sai no portal da base, porque a gente entende que a gente precisa formar opinião, mas colaborar, somar com o futebol, com o histórico e com a história do futebol de base no Brasil. Você teve uma experiência bacana em um grande clube do cenário nacional, ao qual você acompanhou um pouco desses garotos chegando, né, passando por essas fases de altos e baixos. Um ano o cara estava encostado, outro ano ele estava como principal atleta, e foi acontecendo, daqui a pouco chega no profissional, a vida muda. Fala um pouco sobre essa experiência, Giovanni. Eu trabalhei no Bahia de 2009 a 2011, início de 2012. E aí, o que aconteceu? Eu vi, o Rômulo é um exemplo, e tem diversos outros exemplos, mas tem um caso que virou até uma situação que eu vou escrever um livro sobre a história dele. Eu acompanho a trajetória dele, né, enquanto assessor, gestor de imagem, enfim, tento, dentro das minhas limitações também, das limitações dele, a gente tenta evoluir, que é o Anderson Talisca. Talisca chegou, e aí é o contrário do que a gente está falando aqui. A gente está falando do gordinho, né? E aí o apelido dele já diz exatamente o que é. Talisca é vara, né? Talisca é um fiapo de vara de bambu, ou enfim... Que se quebra fácil. Que se quebra, exatamente. E ele era isso aqui, meu amigo. Eu vi esse cara chegar no Bahia com 16 anos, e a trajetória dele é dentro dessa realidade aí que você falou. Chegou, tinha um desenvolvimento técnico muito diferenciado, né, acima da média, só que não tinha físico, não tinha porte. E aí, Ivan Conceição, que é um cara que trabalhava no Bahia, que a gente tem que tem total credibilidade, tem um know-how fantástico aí para avaliar atletas, falou assim, esse menino pode jogar. E aí, deixou ele treinando à parte, aprovou ele no Bahia, ele ficou, durante um tempo, treinando como lateral esquerdo. E aí ele foi desenvolvendo, como você falou, ele foi desenvolvendo, começou a jogar de volante,
isso no juvenil. Quando ele foi para o júnior, até de zagueiro ele jogou. Para ter ideia desse altos e baixos. Chegou a um nível bem baixo e aí, quando menos se espera, entra em ação o lado psicológico. Ele é um cara muito para frente, ele é muito ousado, né? E aí a vida dele fora de campo a gente consegue ver. É um cara que é envolvido com música, é empresário do mercado da música, do entretenimento, tem clube de futebol, enfim. A parte psicológica passou a entrar em ação e ele passou a encher o peito e bater firme no pulso para dizer assim, ó, eu quero isso. E aí a gente sabe que tem esse perfil, né, de um atleta um pouco mais ousado, mais para frente, e aí ele brigava, né, ele aprontava, né, era tipo assim, você falou do Mota que participou, eu vivi isso, eu estive lá, né, no Bahia nesse período, de Talisca aprontar no meio da semana, de fazer pagode de noite, tomar uma suspensão durante a semana, vai para o banco, era titular absoluto, vai para o banco no Bavi do final de semana. O atleta trabalha o tempo todo no desejo de jogar bons jogos, né? Quando ele é punido para não jogar, ele fica alucinado. É tudo que ele não quer, tudo que não pode acontecer é ele ser punido do jogo de Champions League para ele, no caso. Então era a final de Campeonato Baiano. E aí, nos 2 jogos, o Talisca estava no banco, os 2 jogos ele entrou no segundo tempo e decidiu o jogo. Então, isso aí fez com que todo mundo, ele chamasse a atenção de todo mundo, ele subiu pro profissional, e foi assim que ele chamou a atenção, né, fazendo o gol decisivo. Com 18 anos, em resumo, ele estava na Europa, mudou de vida. Né, eu falo isso com frequência. Há 13 anos atrás, ele estava dormindo embaixo do São Januário, na arquibancada. Né, em período de teste, foi aprovado no Vasco, mas dormiu embaixo, não voltou porque lá não tinham boas condições para ele ficar. E aí ele hoje está entre os 20 atletas mais bem pagos do planeta. É um negócio que essa mudança realmente é fantástica. Em média, o garoto deve estar inserido na base. Qual a idade, né? Em média, o garoto deve estar inserido na base. E você falou aí que o Anderson Talisca, ele chega no Bahia com 16 anos, com 16, né? Porque ele é um garoto do interior. De certa forma, é tardio, né? Porque com 16, muitas vezes o físico do atleta está formado, né? A gente fala no vocabulário do futebol, maturado. E aí ele não tem tempo para se organizar fisicamente mais, muitas vezes. Outras vezes ele não tem, o clube não tem tempo para trabalhar ele, porque precisa de um nível de desenvolvimento já mais para frente. E aí muitas vezes libera o atleta, né? Aí é que entra o Papa, né, do futebol, que eu sempre também levo como referência, Mota. Ele diz isso: nós somos o país do futebol e nós retardamos a formação do futebol. Então tem países aí, como na Holanda, que o atleta é possível o atleta disputar competições e competições federadas a partir de 8, 9 anos, né? Porque essa é a idade da formação, né? Físico, mental, psicológica, desenvolvimento cognitivo do atleta. E aí ele não... No Brasil isso está dificultando. Inclusive, tem uma novidade para ser anunciada em breve, que é a possibilidade de negociação para o exterior a partir dos 16 anos, né? Não mais só a partir dos 18. Então, isso aí é uma coisa que certamente pode sinalizar um novo cenário. E é bom também a gente abrir um parêntese, porque não é estranho para a gente, principalmente no país do futebol, atletas também chegar sem ter base, né? Porque não quer dizer que o atleta ele começou a jogar bola com 16 anos. Isso daí realmente é muito difícil. Mas muitas vezes esse garoto esteve em caminhos alternativos, que é o atleta Vitinho, lá de Aracaju. Nunca jogou em time nenhum, né, em base de clubes, só jogava em time da várzea, sempre jogando com adulto. Teve a oportunidade de fazer uma avaliação no Palmeiras, convidado pelo Palmeiras, não desanimou, continuou batalhando, continuou perseguindo as oportunidades. É um atleta cadastrado na Clube Fute e em uma das peneiras da Clube Fute ele teve a oportunidade de ser visto pelo observador técnico do Grêmio e está indo contratado para o clube. Então, assim, o futebol ele é feito de pessoas e pessoas elas têm capacidade de construir as suas histórias, não é verdade, Giovanni? Exato. Eu costumo falar isso em todos os setores da vida. Existe o cenário ideal e o cenário alternativo.
O cenário ideal, e aí respondendo bem diretamente a pergunta, é que o atleta comece a jogar logo cedo, né? O mais cedo possível ele passe a ser trabalhado e as escolinhas estão aí para isso. Por mais que a legislação do país seja um pouco falha nesse sentido, na minha concepção, mas se ele pode começar a disputar competição a partir de 10 anos, competições federadas a partir dos 12, 14, mas até lá existem oportunidades, existem possibilidades. Mas às vezes o cara simplesmente só joga pelada. E aí entra esse cenário alternativo, e a gente tem diversos exemplos, né? Por isso que eu admiro tanto o trabalho da Clube Fute e eu acho que dá match, porque é uma coisa que a gente fala sempre, não desista. Não interessa se você tem 18, não interessa se você tem 20, 25 anos. A gente tem atletas, um exemplo, você falou do Vitinho, que é um caso da Clube Fute, né, que está aí, foi contratado, né, é um exemplo de perseverança. Eu vi o vídeo e no vídeo diz que ele vai treinar correndo, né, porque já é o aquecimento dele. Então, certamente, ele chega naquele campo de treino ali diferente dos demais, com um preparo físico diferenciado. Então, você precisa fazer a sua história, né? É possível que isso aconteça dentro do cenário alternativo. E aí a gente tem diversos exemplos, como Leandro Damião, por exemplo, né, que chegou no Grêmio, chegou no Inter de maneira aleatória, assim, total, e chamou atenção vindo da várzea. Para muitos, a várzea é o final de linha. Aqui, nesse meu trabalho com o Talisca, eu conheci um cara chamado Chorinho, que era o fenômeno da várzea em Salvador. E aí, esse cara teve uma oportunidade no clube, foi artilheiro da segunda divisão do Campeonato Baiano, hoje joga no futebol italiano. Mudou de vida com 25 anos. Então, é possível. E aí é que eu valorizo o trabalho da Clube Fute, de não desprezar e não diminuir de maneira nenhuma atletas que estão fora desse cenário ideal, né? Porque por qualquer que seja o motivo. Então, a Clube Fute, ela é democrática, ela é gratuita e quem tem o sonho pode e deve continuar acreditando nesse sonho, porque tem uma plataforma à disposição e as coisas estão acontecendo. De assessoria e imagem, né? É uma área que você é a sua expertise, né? Você é um jornalista. Eu vi de que forma que você se conecta com o Anderson Talisca num momento muito difícil da vida dele e o nível de maturidade que ele foi adquirindo, porque tinha um grande profissional do lado, e não foi somente com ele, foi com outros que você também teve a oportunidade. Me fala uma coisa, quando você entra, o garoto diz que quer ser jogador de futebol, que tem muito talento. E aí você vai lá na rede social dele, tá? E você olha, e ali você não vê o atleta. O quão isso é difícil para um observador, Giovanni, quando ele vai conectar com esse garoto que chamou a atenção porque disse que é atleta e chega lá você não vê uma postagem com um comportamento de atleta. Tem a ver isso? Isso atrapalha, isso ajuda? Ou não tem nada a ver, cara? Tem a ver. Repito, uma coisa que eu falo com frequência. É para a vida, né? A rede social hoje, ela é um ponto de encontro e um ponto de busca para qualquer situação da vida. Se o cara quer namorar uma menina ou um menino, qual sexo que seja, quando você vai buscar a sua paquera, né, você conhece uma pessoa, qual o primeiro lugar que você vai para saber um pouco mais sobre a vida dela? A rede social. Se o setor de RH de uma empresa gosta do currículo, bom, currículo não é tudo. Vamos ver o que essa pessoa, como ela se comporta socialmente. Ela não vai viver a vida da pessoa, ela não vai mandar um investigador ir atrás da pessoa. O primeiro caminho que ela faz é o quê? Rede social. Aí você, atleta, está buscando oportunidade, está batendo da porta, tem a rede social, por exemplo, como uma oportunidade de ser uma vitrine sua, né? E aí você só posta foto com o boné pro lado, botando a língua para fora. Você só posta você dançando, só que você quer ser jogador, mas só posta dançando, fazendo brincadeirinha em TikTok. Você só posta foto na praia de sunga mostrando que você está com o físico arrumado. Vai dificultar o processo. Então você tem que aproveitar que tem uma plataforma à sua disposição. Do mesmo jeito que você tem a Clube Fute, que é uma plataforma online, né? Você tem que pegar o Instagram, que é uma plataforma online também gratuita, que todo mundo tem, que é muito mais viralizada, digamos assim, e usar a seu favor. Então tem que ter que você está treinando, tem que mostrar um pouco da sua rotina,
E aí, o que acontece? Você passa a atingir não só aquele público que você deseja, mas atinge pessoas que você nem faz ideia que pode te ajudar. Né? De repente, tem ali uma professora que foi sua professora na 5ª série, e aí hoje você é 7ª série, e o marido dela virou observador técnico. E aí ela fala, ó, esse meu aluno aqui, e aí, ó, o cara vê e gera oportunidade. Né? Traga ele aqui porque eu vou fazer um trabalho. Enfim, interior tem muito disso, que todo mundo conhece todo mundo, então você precisa estar atento à usabilidade da plataforma. Né? Então não pega bem, por exemplo, você que quer ser atleta, e aí eu já vejo isso com frequência, o cara quer ser atleta, posta foto, faz vídeo fazendo consumo de bebida alcoólica. Não combina. Não é que você não possa, não, mas se você tiver um acompanhamento nutricional, se você tiver com um controle, digamos assim, de um especialista, certamente você vai ter esse momento, mas não combina. Né? E você vai dar margem para que as pessoas que estão te observando pensem em outras coisas, porque você não vai conseguir dizer tudo. Você não vai conseguir dizer que ali é o aniversário da sua mãe, que é a única vez que você bebeu no ano, as 1000 desculpas que você vai dizer caso você perca a oportunidade por causa daquilo. Então, é importantíssimo, imprescindível que você esteja atento a essa oportunidade do social. Recentemente, um empresário me confidenciou uma história que meio que hilária, né? O garoto postou, um garoto de 15 anos, ele postou uma foto no story bebendo, junto com outros amigos, segurando ali uma bebida alcoólica. E ele aí foi lá rapidamente e falou, cara, como é que você faz uma postagem dessa? Como é que as pessoas do futebol vão ver você, vão achar que você é um cara que só gosta de beber, isso pega mal. A resposta do atleta foi o seguinte, poxa, essa foto é antiga, tem 2 anos já. Quer dizer... Tá escrito que a foto é antiga, né? Ele de repente fecha portas. Eu vou citar um exemplo que tem 2 semanas, não vou citar o nome do atleta, porque ainda está em atividade por questões éticas. Mas é um atleta de alto rendimento, tá? O que aconteceu? Atleta de alto nível, internacional. E aí o clube eu posso citar. A Roma estava interessada nele. A Roma, da Itália, interessada nesse atleta. E o empresário ligou para ele desesperado. E aí me ligou para pedir ajuda para eu conversar com ele, porque ele sabe do meu poder de influência. Não trabalho com ele, mas é um cara brother e sabe do meu poder de influência com ele. O empresário me ligou e falou, por favor, me ajude. Só dei um conselho para ele, né? Porque a Roma, o treinador estava interessado nele, né? E a primeira coisa que o treinador fez foi entrar na rede social e só viu imagem que não presta. Né? O cara, durante a pandemia, e olha que é um atleta de alto rendimento, tem um centro de treinamento em casa, viu? Que tem uma estrutura, tem academia em casa, né? Tem tudo à disposição dele. Ganha muito dinheiro aí no mundo da bola. E ele falou assim, ó, não posso, por favor, me ajude, porque o treinador disse que o que ele viu na rede social não foi nada agradável. Aí quando eu fui ver a rede social do cara, já tinha tempo que eu não vinha, tinha lá passeio de lancha, o cara postando foto, não tá com a cerveja na mão, mas tem 10 pessoas na mesa. E aí na sua direção tem um copo de uísque, vários, cada um com o seu copo na sua direção. Não é abestalhado, né? Você não precisa postar você bebendo a cerveja ou a bebida alcoólica, mas são coisas que não combinam. E aí o que aconteceu? Fechou portas. O treinador falou comigo, ele não trabalha. Dê espaço para ele conversar, o empresário, né, argumentando. Ele comigo ele não trabalha. Então, certamente poderia ter entrado numa situação de mudança de status na carreira dele e as portas se fecharam só por causa da rede social, que muitas vezes eles menosprezam mesmo. O que aconteceu? Né? Qual é o cenário qual é o cenário, Giovanni, ao qual esses atletas com grande talento eles são engolidos e esquecidos dentro do processo? Porque futebol não é só sonho, né? Exatamente. É um mundo à parte. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, o que aconteceu? E aí as pessoas falam assim, Giovanni, aquele cara que jogava no meu time, que todo mundo dizia que era um fenômeno da base, o que aconteceu nessa trajetória aí? Que no meio ele não chegou nem no sub-20. Hoje eu assisto o Campeonato Brasileiro Sub-20, ele nem tá aqui, já disseram que ele tá jogando várzea. O que aconteceu? Aí tem diversas situações, né? O cara se perde por causa de mulher, o cara se perde por causa das drogas, o cara se perde por causa das influências, o cara se perde porque simplesmente não quis se dedicar aos treinos, né? Ele se perde porque ele perde a oportunidade, porque chega um cara... Vamos refletir aqui, Giovanni, dentro de um parêntese.
Vamos refletir dentro de um parêntese, porque a gente sabe que essa terceirização da culpa, ela cada vez ela está na boca e no discurso dos atletas, né? Então, sempre a culpa tá A, B, C, né? Quando não fala que é o treinador, que é o clube, que foi o empresário, aí as pessoas falam pelo atleta que a culpa foi mulheres, a culpa foi droga. E por que não o atleta assumir as suas responsabilidades, né? Para ele entender que é ele dentro do processo, ele se desenvolvendo, lidando com o desafio que vai mudar os níveis da sua vida. Exatamente. Seus atletas precisaram aprender isso, né, Giovanni? Para poder parar de bater cabeça e ter resultado. Né? Exato. A prioridade é você, amigo. E a gente, a partir do momento em que ele passa a viver aquele mundo ali, né? E aí você tem as 7 peneiras. Uma das peneiras é esse lado, né? Depois que você chega no clube, que vem um mundo ao seu redor que muda completamente. Muitas vezes é melhor que ele fique dentro do seu treinamento, porque quando ele vai para casa é um desastre, né? Realmente ele não consegue ter controle das ações dele e é preciso que o empresário, o pai, a mãe e o próprio atleta já cresça com essa consciência que os donos das ações e os donos dos futuros deles são eles próprios, né? Vão ter outras ações adversas, outras situações adversas que vão influenciar negativamente. Mas se você tiver dono de si, se você tiver esse controle, isso aí vai ser apenas um estalo. E aí a gente tem diversas histórias. Eu contei, quando eu trabalhava no Globo Esporte, eu contei a história de um menino que ele saía para catar latinha com a avó no Pelourinho, morando do lado do Barradão. Veja, 2 extremos da cidade, praticamente, e ele treinava de manhã, saía do treino, a avó ia buscar ele no Barradão para ir direto pro Pelourinho fazer essa catada de lata para botar comida em casa. E esse menino acabou que, durante um período, foi bem, atleta 2001, lateral direito, meu xará, inclusive, Giovanni. Durante o período foi bem. Aí, quando eu procurei saber, depois já achei na internet, procurei saber, estava envolvido com o que há de ruim no mundo aí. Então, a gente sabe que o universo acaba conspirando contra, e se você não tiver esse controle e as pessoas ao redor não tiver esse direcionamento, não vai ter dificuldade.